Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Gente, pra quem segue o canal já provavelmente viu essa era, porque ela era maravilhosa, mas não está mais. E eu não estava conseguindo entender o que estava acontecendo com ela. Só que essa semana, eu mexendo no substrato dela, eu observei a presença de vários tatuzinhos. E esses tatuzinhos se alimentam da raiz dessa planta. E assim, sorte que eu tinha tirado já, né? Eram praticamente 3 mudas aqui nesse vaso. Eu tirei uma muda e dei pra minha mãe. E a outra muda, eu até deixei aqui o talinho, não sei se vou estar focando bem, mas comeu a raiz completamente, tá? Então, uma das mudas foi completamente comida pela raiz. E com isso, ela começou a secar inteiro. Quando eu percebi, já era tarde demais. Só sobrou essa muda. Eu decidi, então, replantar essa era. E eu vou mostrar para vocês como fazer mudas de uma vez, tá? Então, assim, primeira coisa que eu vou fazer é descartar esse substrato lá na minha composteira. Porque, assim, se tem presença de tatuzinhos, alguma coisa aqui, eu não posso reutilizá-lo, né? Agora para estar plantando. E ele é um substrato, ó, praticamente composto de matéria orgânica. Você vê bastante casca de pinos e foi exatamente o substrato que já veio com ela. Então, ele também está bem velho. Então eu vou tirar essa planta. Você pode ver que ela vai sair com facilidade, porque o sistema radicular dela, ó, é bem delicado, tá vendo? Então eu já vou separar ela aqui em cima da mesa, dentro dessa bandeja. E eu vou já desprezar, porque eu vou utilizar esse vaso para fazer o replante. Então a gente já volta. Então, gente, já acabei de higienizar o nosso vaso, tá? Já fiz uma lavagem nele, já limpei, tá limpinho. Ele tem 6 furos no fundo e, gente, não tinha camada de drenagem. O que acontece? O substrato é um substrato muito aerado, muito parecido com o novo que eu vou utilizar. Eu vou mostrar para vocês a composição que eu vou fazer. Então, também não vou estar utilizando camada de drenagem. Não vou utilizar manta também, porque afinal de contas eu uso sempre com um pratinho, já que a minha era costuma ficar em cima da minha mesa. E minha mesa de madeira eu não posso deixar, né, sem pratinho, porque a umidade fica transferindo para a mesa, tá ok? Então antes eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer a divisão dessa planta. Eu estou aqui numa posição desfavorável, porque eu tenho que olhar na câmera para ver se ela está focando bem. Então a gente tem aqui já uma muda, tá vendo? Tem a raiz, né? A gente tem a parte da raiz. Vamos seguindo o caule. Então a gente tem, ó, uma brotação. A tesoura está um pouco quente, acabei de esterilizar ela no fogo. Então a gente tem uma brotação, 2 brotações. Então a partir daqui eu posso fazer um corte logo acima, porque essa daqui já é a nossa primeira muda. Já tem raízes, tá? Então, ó, aqui a gente já tem uma mudinha pronta. Ó, com as raizinhas, né? Deixa eu separando elas aqui e eu vou mostrando para vocês. Daqui a pouco eu consigo mostrar de mais longe. Por enquanto, tem que ser dessa distância mesmo. Aqui tá bem lanceolada, porque ela perdeu algumas folhas, tá? Então deixa eu mostrar pra vocês. Acabei de cortar aqui. Então tem uma gema, 2 gemas. Aí aqui, ó, tem uma folha mais uma gema. Vou fazer um corte acima. Vou deixar ela com uma folha só, porque senão ia ficar muito longo essa estaca aqui. E a dificuldade de germinar e sair raízes aqui seria maior. Então vai ficar assim, esse segundo corte. Então a gente já teria 2 mudas. Agora a gente vai para aquela regra de começar da forma apical. Jardel, o que é o apical? O apical é a ponta do ápice, né? A parte mais nova da sua muda, que é essa daqui, que é a pontinha. Então, essa parte não tem um caule tão calibroso. O que a gente faz? Deixa ela um pouquinho maior. Vocês podem ver que ela está soltando raizinha aqui, ó. Não sei se vai estar focando bem, deixa eu tentar focar. Aqui, ó, tá? Ela já tem gema de enraizamento. Então eu vou fazer o primeiro corte exatamente aqui, tá? Para não ficar uma muda muito pequena. E o que eu vou fazer? Vou descartar essa primeira folha dela aqui, ó. Para que ela fique com um caule um pouquinho maior e incentive o enraizamento. Tá? Então, teremos já 3 mudas. E agora eu venho aqui de cima para baixo, continuando. Cada muda é bacana você deixar pelo menos 2 folhas. Então, ó, uma folha, 2 folhas.
Aqui como tá, eu tô vendo o aparecimento de algumas raizinhas, vou cortar aqui. Pra ficar com 3 folhinhas essa. Ó. Mais um cortezinho. Aqui, ó, tem um aglomerado grande de folhas, tá? Então, eu vou abrir um pouco aqui pra gente ver onde que a gente vai fazer um corte. Não sei se vai estar focando bem, gente, porque tá difícil, porque eu tô gravando com a câmera traseira do celular. Então, eu tenho que ficar olhando pra ver se eu consigo estar dentro do enquadro. Ó, aqui. Ó, mais um corte. Agora eu volto lá embaixo. Uma folha. Cadê? Ó, uma folha, 2 folhas. Aqui a terceira folha tá quebradinha, então eu vou cortar acima dela. Ó. Mais uma mudinha. E com isso a gente faz o nosso vaso encher rapidamente. Aqui vocês estão vendo que tem um aglomerado muito grande de folhas, muito próximas. Então, ó, vou tirar uma folha, vou tirar 2 folhas, vou dar espaço para mais 2 e vou cortar. Tá? Ó. Aqui mesma coisa, vou tirar uma folha, vou tirar mais uma folha. Tá? Ó, tirei 2 folhinhas. Vou deixar 2 folhas e cortar. Então, com isso, eu vou fazendo várias estacas. E a gente vai replantar já já. Nesse caso aqui, eu acho que tá num tamanho bacana. Então, eu só vou limpar. Vou tirar um pouco das folhas, que estão na parte de baixo. Tá? Porque tem muita folha aqui aglomerada. Isso aqui consome muita energia da planta, tá? E a gente não quer todo esse consumo, não. Afinal de contas, né? Agora ela vai se preocupar em enraizar. Então, ó, deixei com 2 folhinhas só. E vou reservar. E agora eu vou para trás da câmera para mostrar para vocês como é que vai ficar. Então, gente, estou aqui suando, tá muito quente. Mas a gente vai fazer, então, o replante agora dessas estacas nesse vasinho que a gente acabou de higienizar. E a gente vai plantar todas essas estacas aqui. É 100% de chance de que essa daqui vai vingar, porque ela já tem um sistema radicular formado. E a gente vai colocar ela num substrato novo. Antes vou dar uma leve sacudida para tirar todo o excesso desse substrato velho, para me ter certeza que não tem ovas de nenhum tipo de inseto aqui no meio. O sistema radicular da Hera, ele não é um sistema radicular muito profundo, então a gente não precisa de um vaso muito profundo. E assim, Hera são plantas não pendentes, né? São plantas rasteiras. A gente que acaba deixando elas ficarem pendentes aí, mas elas gostam, né, de serem rasteiras e elas vão se prendendo e soltando novas raizinhas que vão se fixando. Gente, aqui nesse balde, não sei se eu estou focando bem, eu tenho uma terra com muito composto orgânico. O que acontece? Aqui perto de casa tem bastante árvores, então eu chego lá, tem até algumas folhas, tá vendo? Ó, completamente secas. Então o que acontece? Eu chego lá, dou uma leve retirada dessas folhas e venho fazendo a raspagem dessa primeira camada. Por quê? Porque é exatamente onde essas folhas caíram e entraram no estado de decomposição. Então tem muita matéria orgânica aqui no meio e você vê que ela é uma terra granulada. Exatamente essa granulação que vai trazer a aeração que a gente precisa aqui para o nosso substrato. Então, eu vou começar até utilizando um pouco dessa camada de folhas, sabe, já no fundo do vaso, porque a Hera, ela não tem raízes tão profundas. Então, possivelmente, ela não vai chegar até o fundo desse vaso. E essas folhas, com o tempo, vão entrar em decomposição aqui no fundo e elas podem trazer, sim, alguns fungos benéficos, né, para nossa planta. Então, vou fazer uma camadinha com essas folhas no fundo e aqui a gente já vai entrar, ó, com o substrato. Ah, já está cheio de pedacinho de galho. Eu gosto, tá? Porque com o tempo ele vai se decompondo e a própria terra mesmo, né, vai ficando mais rica com essa matéria orgânica aqui no meio. Então, são folhas que estão secas, né, não tem nenhum material verde aqui no meio que vai estar mofando. Né, as folhas são completamente secas, desidratadas, já está havendo ação de fungos nela aqui para acabar de decompor ela. Né? E são folhas que estão há bastante tempo secas.
não tem problema estar utilizando. Então eu vou fazer uma boa camada com essa terra. Quer ver? Tem muita matéria orgânica. Depois eu vou dar um close para vocês verem mais de perto, mas é muita matéria orgânica. É por isso que eu gosto de ficar bem aerado esse substrato. É exatamente disso que a Era gosta. Ela não gosta de uma terra compactada, dura. E eu vou mostrar um segredinho para vocês. Ó, deixa eu ver aqui um nivelamento, porque eu também não quero encher muito esse vaso para ele ficar muito alto. Cadê? Vou botar mais uma mãozinha só, bem de matéria orgânica aqui, porque essa camada de forragem também ajuda a manter a umidade depois. Então, mais ou menos nessa altura, não sei se vai estar focando bem, falta cerca de um dedinho para chegar na borda. O que eu vou fazer aqui? Ó, 3 coadas de café, tá? Sem açúcar. Eu sempre vou guardando o pó desse café, porque eu adoro utilizar na mistura dos meus substratos. E isso mesmo, pó de café aí, né, da sua marca de preferência, desde que não tenha adição de açúcar. Esse café já foi passado, claro, eu não ia estar utilizando, né, um café que não foi passado. E agora eu vou dar uma leve misturada com esse pó no topo desse substrato. Jardel, lá eu botei, eu não misturei. Não aconselho, tá? Que você não misture. Por quê? Porque se você só jogar uma forragem de pó, esse pó, quando você fizer a primeira rega, ele pode ficar tipo impermeabilizando esse substrato. E a água acaba escorrendo, né? Ele impossibilita que a água penetre. Então sempre faça essa mistura do pó com o substrato que você vai estar utilizando. Fica imperceptível. Gente, eu tô suando muito, relevem, tá? Ó, fica imperceptível e o cheirinho de café é maravilhoso. Então, antes de colocar minhas estacas aqui, eu vou vir e vou umedecer esse substrato. Ó, umedecer, tá? Eu não quero alagar esse substrato, não. Eu quero que ele fique umedecido para que as mudas, né, as estacas consigam penetrar de uma forma mais tranquila, não force tanto a entrada delas aqui nesse substrato. Ó, vou umedecer. Vou até aproveitar esse pratinho aqui, colocar embaixo, só para não correr risco de vir muita umidade e ir para minha mesa. Ó, vamos umedecendo. Esse não é o melhor borrifador do mundo. Esse aqui é um borrifador que eu tinha de essência, mas a essência acabou. Eu lavei e estou reutilizando, né? Para borrifar nas plantas que está muito quente. E não adianta ficar só regando, né? A planta às vezes precisa de umidade do ar, não de rega exatamente. E como eu moro em apartamento, é um pouquinho complicado. Então, ó, dei uma leve umedecida. Bem no meio do vaso, eu vou escolher aqui o local onde vai ficar a nossa muda principal, que é a que já tem um sistema radicular. Então, vou até afundar um pouquinho mais, porque a raiz dela está um pouquinho mais profunda. Tá? Enfia o dedo na terra aí sem dó. Abre um buraquinho. Coloca a sua muda. Vou até afundar um pouquinho mais, para que ela tenha espaço, né, para criar raízes novas e para que ela cresça com muita saúde. E agora, gente, a dica importante é você tomar cuidado para não colocar essas estacas de cabeça para baixo. Então, aqui ó, tá com 3 folhinhas, eu vou até arrancar mais uma, para a gente ter mais espaço para brotação. E a gente vai fincando agora em volta desse vaso, para que a gente tenha várias mudinhas, que elas cresçam o mais rápido possível, né, e preencham esse vaso aqui. E claro, vocês aqui no canal vão acompanhar todo o crescimento e desenvolvimento dessas estacas. Se você não me segue lá no Instagram, já aproveita e vai lá, @modo_prosa. O Ecoponte é um programa semanal, né? Tá saindo todas as quartas-feiras. Essa primeira temporada vai estar com 10 episódios. Só que na próxima temporada a gente não vai estar tão focado só em plantas. Eu vou avisando para vocês que a gente vai trabalhar com outras partes que também são ecológicas. Reciclagem, upcycling, né? Se você não sabe o que é, você vai ficar sabendo comigo e eu acho que vocês vão gostar muito. Então não tem mistério, vai pegando a estaca, sempre, né, observando o lado de cima. Ó, vou até tirar mais 2 folhas dessa daqui, porque ela tava com uma parte pequenininha de tronco, né, aí ficar muito preso ao substrato. Ó, e você vai ficando, sabe? Vai colocando ela em contato, sempre lembrando de manter as folhas, né, em um ângulo que consigam captar sol, luz, né, porque ela precisa de iluminação para estar se desenvolvendo.
E é basicamente isso. Ó. Prontinho, vou dar mais uma borrifada. Eu não quero esse substrato muito alagado. Eu vou mostrar pra vocês de perto como ficou. Então assim, acredito que daqui 20 dias, 25 dias mais ou menos, a gente já vai ter aqui algumas mudinhas se formando. Olha aqui o resultado, gente. Esse foi o vaso que a gente acabou de montar. Ó, todas as mudinhas. Então, Jardel, eu posso adubar? Agora não, porque só essa muda central que tem raízes. Então, ela é a única que vai aproveitar dessa adubação. Espera aí cerca de 25 dias, mais ou menos, porque vai começar a formar novas raízes, novas brotações. Aí sim a gente começa a adubação dessa planta. Tá joia? Gente, estou completamente suado, sujo, desgastado, mas entreguei tudo nesse replante dessa Aera variegata, que é uma planta maravilhosa. Quero reiterar nesse vídeo, gente, que sim, existem funções medicamentosas para Aera, em algumas espécies de Aera, só que o fármaco que é encontrado na Aera precisa ser manipulado, né, por profissionais aí, farmacêuticos. E não adianta você querer, eu vou tomar um chá de Aera, porque ela sim, ela é utilizada, né, como expectorante, ela está presente em alguns xaropes para gripe. Só que se você tentar consumir a Aera, seja em folha, tronco, raiz, ela é venenosa. Tá? Eu quero reiterar mais uma vez para vocês, a Aera é venenosa. Você não deve consumi-la e nem usar ela de forma de chá, nem nada, porque ela é venenosa, pode causar problemas aí à sua saúde. Então terminou de manipular ela, lave bem as mãos, porque você pode acabar esquecendo, né, e ter uma intoxicação leve, moderada ou até mesmo severa. Gente, estou pingando, molhado de suor, mas o importante é que o trabalho foi entregue. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta, compartilha bastante, se inscreve aqui no canal. Afinal de contas, o EcoPoint é toda quarta-feira e nessa temporada a gente está barbarizando e entregando tudo com plantas maravilhosas para vocês. E na próxima temporada eu vou estar muito upcycling. Se você não sabe, aguarde, porque eu vou te contar tudo sobre isso. Vai ter muita arte sendo feita com reciclagem e vai ser um novo nicho aqui pro canal, mas é uma área artística assim que eu particularmente adoro, então eu espero que vocês também gostem, tá? Me segue lá no Instagram, @modo_prosa, porque ajuda demais a gente engajar e crescer. E ó, vocês lá pelo Instagram vão estar acompanhando sim o crescimento dessas mudinhas de Aera, porque eu vou estar postando tudo lá pra vocês. E claro, no futuro eu trago uma atualização mostrando como ficou, né, como adubar. Vocês sabem que eu trago. E pelo short também aqui do YouTube, você vai poder acompanhar, porque eu vou trazendo aí pequenos vídeos, né, semanais ou a cada 15 dias mostrando como está sendo o desenvolvimento dessa planta. Gente, beijo para vocês, até semana que vem. E não se esquece que às 20h30, quarta-feira que vem, tem mais um EcoPoint. Fui!